Estimados irmãos, Shalom. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Este programa insere-se na nossa rúbrica do coaching espiritual. Tem como intuito partilhar a boa nova da salvação por intermédio desta modalidade de partilha da palavra em forma de ministração da palavra, sob guia, auspícios, condução e inspiração do Espírito Santo, o Paráclito, o Mestre do Ensino, aquele que for enviado para poder completar a obra do Senhor. Os objetivos desta sessão é fazer com que haja uma contínua fluidez e transmissão da graça, do conhecimento, enquanto atributos fundamentais para podermos municiar os discípulos, os líderes, de fundamentos para poderem guiar as suas lideranças e que as suas lideranças sejam verdadeiros testemunhos do chamado cristão para poderem servir ao Senhor na obra, na seara, que nós sabemos que ela é grande. Conquanto nós pretendemos por essa via não só difundir a palavra por via da graça, da unção, do conhecimento, mas também pretendemos por essa via contribuir para o desenvolvimento de novos discípulos inspirados pelo Espírito Santo, para que finalmente possamos levar a palavra ao conhecimento do maior número de pessoas possíveis, para podermos assim contribuir para a salvação do maior número de almas possíveis e por fim também para que possamos assim despertar um interesse, bem como uma consciência que possa exercer ou reinar no seio de cada um dos discípulos, que é chamado em separado, para que eles possam aceitar um chamado individual e um chamado específico. Temos como tema para o dia de hoje, Moabita Ruth, antepassada de Cristo. Este tema nós vamos explorar por todo o livro de Ruth. Este livro que vai do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 4, verso 22. Esta conversa vai ser dividida em 4 partes. A primeira parte vai ser a narrativa da Noemi e as suas noras, Orpa e Ruth. Então, é um momento em que Noemi, partindo de Belém, desloca-se até a Moabe, para que lá, junto na companhia de seu esposo, Elimelec e seus filhos, Malon e Quilion, fossem lá à busca de sustento, porque naquela altura, na sua terra, havia uma grave fome. A segunda parte vai ser quando a Ruth respiga no campo de Bus, isso após Noemi e Ruth, 10 anos depois, decidirem voltar de Moabe para Judá, para Belém. Estando lá em Belém, é quando Ruth entende que poderia fazer-se útil indo respigar, porque era tempo de ceifa, indo respigar no campo de Buz. Estando lá no campo de Buz, quando ela volta com esse relatório para a sua sogra, dando a conhecer onde é que tinha ido respigar, é quando a sua sogra instrui como é que a sua nora Ruth poderia encontrar um novo companheiro para poder prosseguir com o seu plano de vida, porque até aquela altura a Noemi corria o certo risco de ver o seu nome extinguido, porque uma vez que ela era viúva e não tendo também, já sendo também sem filhos homens, ela via o risco do seu nome passar para o esquecimento. É assim que ela instrui a sua nora em como é que ela poderia dar continuidade à descendência, ao nome do seu esposo, acionando aquilo que se chama da lei de resgate. E é assim que Bus aparece como sendo esse parente de resgate, como esse remidor que, por fim, acionando esse direito, ele aceita casar-se com Ruth e depois deste casamento, então, resulta um filho chamado Obed. E este filho Obed, nós sabemos que foi avô de Davi. É assim que a Ruth, apesar de ser uma estrangeira, ela passa a constar na genealogia dos antepassados de Cristo. Então, antes de iniciarmos com profundidade este tema, vamos recapitular o que nós tratamos na última aula de administração da palavra. Na última aula nós estivemos a falar de Sansão,
dissemos mulheres influentes no nascimento de um herói Sansão. Este é que era o tema. E basicamente nós quisemos compreender qual foi o papel que 4 mulheres influentes tiveram na vida de Sansão. Primeiro, a sua mãe, que foi aquela que recebeu por intermédio do anjo o anúncio de que dali a um tempo ela iria gerar um filho, e esse filho haveria de iniciar a libertação do povo de Israel do jugo dos filisteus. E igualmente este anjo deu a conhecer a sua mãe que cuidados ela deveria ter, observar, na medida em que o filho que ela iria gerar seria um nazireno do Senhor desde o seu ventre. A segunda mulher influente na vida de Sansão foi aquela mulher com quem Sansão casou-se quando ele desceu até Timna. E foi por intermédio dessa mulher, por vingança a esta, pelo fato de Sansão ter se sentido traído pelo pai dessa mesma mulher, que Sansão finalmente disse: agora tenho motivos para me vingar dos filisteus. A terceira mulher influente na vida de Sansão foi uma mulher que era designada prostituta, considerada prostituta na zona de Gaza. E foi aqui, neste ponto, onde Sansão, fazendo-se para este local para a conhecer, ele decidiu, porque sabia que estava a ser cercado e perseguido ferozmente pelos filisteus, ele decide por descer até as portas de Gaza e arranca com a força das suas mãos as portas e as fundações dessas e carrega pelos ombros até o monte. E a quarta e última mulher influente na vida de Sansão foi Dalila, cujo nome hebraico significa aquela que terá força. E Dalila foi aquela que foi assediada pelos príncipes filisteus para que ela descobrisse a força, o motivo, a fonte daquela força sobrenatural que Sansão tinha. Na ideologia e no entendimento desses filisteus incircuncisos, eles entendiam que aquilo era um sortilégio, isto é, que a fonte da força de Sansão devia essa adoração de um deus pagão. É assim que Sansão, caindo na armadilha da Dalila, acaba por confessar qual era o segredo da sua grande força, e é assim que ele primeiro perdeu os seus olhos espirituais, para que depois perdesse os olhos físicos, e que por fim, em último golpe, ele acabou por rogar para que o Senhor permitisse que ele vingasse aqueles incircuncisos, e num único golpe, Sansão conseguiu matar mais de 3.000 pessoas. Portanto, um número maior ao número de pessoas que ele havia morto até aquela altura. Então, hoje vamos entrar para este tema. Eu primeiro vou fazer um contexto histórico de em que período é que isto ocorre. Se nós formos olhar para a estrutura das Escrituras Sagradas, o livro de Ruth encontra-se depois do livro de Juízes. Este período faz parte do período de história da estrutura da Bíblia Sagrada. E o livro de história começa com o livro de Josué. Então, nesta altura, após Josué, nós sabemos que Josué não conseguiu capacitar alguém que pudesse dar continuidade ao seu reinado. Não obstante Josué ter sido um guerrilheiro ferrenho, ter sido um grande comandante general, conseguiu dirigir, comandar e liderar muito bem suas tropas. Ele, por fim, e ser uma pessoa que era muito temente a Deus, por orações, por intercessões, é assim que é conhecido até o momento em que numa grande batalha que foi liderada por Josué, chamou-se Batalha de Gibeon, que viu-se que por intermédio de uma oração fervorosa que Josué fez, até o sol ficou parado durante um dia inteiro pela intervenção divina. Portanto, isso foi um ato sobrenatural que até a própria astrologia não encontra entendimento, porque Josué era essa pessoa. Mas não obstante Josué ter dado todo esse empenho, infelizmente, ele não conseguiu ter alguém que o sucedesse. É por isso que Josué, antes de partir, ele demonstrou uma grande preocupação pelo grande risco de apostasia que o povo de Israel iria passar. Josué, então, inicia um grande período de apostasia do povo de Israel. Por quê? Porque eles agora já estavam na terra prometida. Essa terra prometida era uma terra dos cananeus. Os cananeus, que era a designação genérica de um conjunto de povos que habitavam naquelas regiões. Estes povos eram povos muito idólatras. Eram povos que adoravam deuses Baal, deuses de asteroides. Sabemos que esses deuses tinham templos contíguos, porque eram considerados marido e mulher, esses mesmos deuses. Então, durante este período, inicia-se um período em que o povo de Israel viveu a maldição que é designada do ciclo deuteronômico, marcado pela apostasia ou idolatria, escravidão, arrependimento ou humilhação, libertação. Então, foi quando inicia, neste período, um período de seca, de ociosidade, quase 410 anos, em que o povo de Israel, por assim dizer, ficou sem uma autoridade sacerdotal, sem um sacerdote que fosse um líder da nação.
E é um período que é marcado pelo período dos juízes. Então, os juízes foram líderes carismáticos que Deus foi enviando para que estes liderassem o povo neste período de 410 anos. E o último desses foi Sansão. Ora, depois disso, é quando estava para se iniciar o período da aristocracia. Isto é, o período em que Deus iria ungir e enviar sacerdotes para que esses fossem dirigir a nação de Israel. Então, precisamente, é quando o livro de Ruth, propositadamente, posiciona-se neste local que é entre o livro de Juízes e antes do livro de 1 de Samuel, que é o período em que marca o início da aristocracia, através da unção do primeiro que foi Saul, depois o segundo que foi Davi, por aí em diante. Então, vem precisamente aqui neste local para ocupar o livro de Ruth. Por outro lado, também nós sabemos que, se nós olharmos para a história do povo de Israel, temos um grande período que é chamado de período dos gentios. O período dos gentios é o período em que terminou o reinado de pessoas que provinham do sacerdócio e, a partir dessa altura, então, o povo passou depois a iniciar ou a viver o período da graça, que foi a plenitude dos tempos quando é enviado Cristo. Antes de vir a Cristo, portanto, o que apontava para Cristo era precisamente o início do período dos gentios. E o início do período dos gentios foi precisamente mais ou menos no século VI antes de Cristo, que coincide mais ou menos com o período em que o livro de Ruth foi escrito, que foi escrito mais ou menos nos anos 500 antes de Cristo. Então, Ruth é seguramente uma dessas pessoas ou estrangeiras que figura como descendente ou antepassada de Cristo. É verdade que há outros que vamos ver ao longo dessa narrativa, designadamente, é o caso da Rabi. Rabi, que também era uma cananeia, mas também teve um papel extremamente importante na salvação do povo de Israel, conforme tivemos ocasião de dizer isso quando nós vimos sobre a história de Josué. Então, Noemi, seu esposo Elimeleque, eram naturais de Belém, em Judá, na zona de Efrate. Belém, em hebraico, significa casa do pão, o que supõe que era uma terra fértil para a produção do trigo, para a produção de cevada. Para além de ser uma terra fértil, era uma terra que abundava de produção e de alimentos. Mas não nos esqueçamos que era um período em que o povo de Israel vivia crises, por causa da sua queda, por causa da crise política, crise religiosa. Então, eles, não obstante serem naturais da casa do pão, estavam a viver fome. Era uma fome severa que afetava aquela mesma região, por causa da apostasia do povo. Então, o que acontece? Eles, por estarem a viver aquela fome, Elimeleque pega a sua esposa Noemi e parte junto com seus 2 filhos que eles tinham, um chamado Malon, outro chamado Quilion, e partem em grupo de 4. Marido, mulher, 2 filhos, partem para Moabe e instalam-se em Moabe para ali encontrarem melhores condições de sustento, melhores condições de vida. Estando uma vez lá em Moabe, passado algum tempo, Noemi perde o seu esposo, Elimeleque, perde a vida. Depois de Elimeleque perder a vida, passado mais algum tempo, seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles acabaram por escolher 2 mulheres lá em Moabe e casaram essas mesmas mulheres fazendo suas esposas. Passado mais algum tempo, então Noemi volta a ter novo infortúnio, perde também os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Então, é assim que Noemi vê-se totalmente abatida. Segundo ela, a percepção dela, aquilo era um abatimento, uma queda, que era uma destituição, um castigo de Deus, por assim dizer. Essa foi a percepção que Noemi tinha. Então, Noemi, sentindo-se angustiada, sentindo-se vazia, porque até ela dizia, eu fui cheia para Moab e agora estou vazia. Então, ela sentiu-se vazia e passava 10 anos desde o tempo que eles chegaram lá em Moab. Então, ela decide voltar. Por quê? Ela ouviu dizer que na sua terra, Deus já havia visitado a sua terra e que já lá havia comida. Então, ela decide partir e deixar Moab para trás.
Então ela convoca as suas 2 noras. E as suas noras, essas que os filhos casaram, chamavam-se Ruth e Orpa. Isto é, o filho Malom casou-se com uma mulher chamada Ruth. E o filho Quilion casou-se com uma mulher chamada Orpa. Então a Noemi pega as 2 noras e diz: que o Senhor seja misericordioso convosco. Voltem para as vossas casas e fiquem lá, porque eu vou voltar para a minha terra, na medida em que já não tenho mais nada aqui por fazer e também minha idade já é avançada e prefiro, conquanto, voltar e morrer na minha terra. Então, quando ela diz isso, as noras começaram a chorar e puseram-se em pranto, a dizendo que não, nós iremos ir para onde tu fores, nós contigo também iremos. E ela voltou para ela dizendo que não vejo justiça nem necessidade de vocês terem que hipotecar a vossa vida por mim, porque eu já não tenho filhos para vos dar, tampouco estou em idade de voltar a casar. Ainda que eu volte a casar, vocês vão esperar até esses filhos ficarem adultos e casarem convosco? Não é justo, minhas filhas. Voltem para as vossas casas que eu vou ficar bem e de voltar para a minha terra. Então, quando ela diz isso, uma das noras, chamada Orpa, ela dá um beijo na Noemi e regressa para a sua casa. Esse beijo que ela deu a Noemi, segundo o teólogo, faz lembrar aquele beijo que Judas deu a Cristo quando aproximou-se de Cristo e disse a Cristo que aquele que o beijar é aquele que é o Messias. E depois disso, então, Noemi vira para Ruth, diz: Ruth, tu também volta para a casa dos teus pais, não tem razão nenhuma de voltar. Então Ruth diz a Noemi: nem que tu me insistas, eu não hei de voltar, porque onde tu fores, eu também irei. Onde tu pernoitares, eu também irei pernoitar. Onde tu fores sepultada, fores morta, eu também lá hei de ser sepultada. Aquele Deus que tu cultuas, eu também quero cultuar. O que aconteceu? É que Ruth, apesar de ser uma estrangeira, uma moabita, que na sua terra adorava outros deuses, ela foi evangelizada pela atitude, pela postura da sua sogra, Noemi, que mostrou uma misericordiosa, generosa para com as suas noras. Ela não mostrou egoísmo, não mostrou tampouco impor vontades, interesses pessoais acima das vontades daquilo que poderiam ser, a sorte que poderia caber nas suas noras. Mas ela, do contrário, de uma forma generosa, convidou para que elas voltassem. Então é assim que Ruth se converte pela atitude, pelo testemunho cristão da Noemi, e Ruth diz: eu volto contigo. Então é assim que Noemi acabou não dizendo mais palavras, percebeu, sentiu a firmeza da sua nora Ruth. Importa dizer que o nome Ruth, de acordo com a tradução hebraica, significa amiga. É assim que Ruth mostrou essa postura de uma pessoa que é amiga verdadeira e sincera da sua nora. E decide partir e voltam de Moabe para Belém, em Judá, na zona de Efrates. Quando estão a entrar em Belém, o povo reconhece a Noemi. E o povo começou a alegrar-se, entrou em alegria, começou a celebrar o regresso de Noemi. Mas Noemi é um nome que significa agradável. Então elas começaram a dizer: Noemi, há quanto tempo? Seja bem-vinda que voltaste. Então ela volta, retorna para o seu povo, diz: não me chamem de Noemi, porque eu não sou agradável, porque Deus, Ele foi duro para comigo. Eu fui para lá com a mão cheia e voltei com a mão vazia. Então não me chamem Noemi. De contrário, chamem-me Mara. Mara que significa angustiada. Então, depois dela ter dito isso, elas instalam-se lá em Belém. Estando lá em Belém, é quando Ruth vira-se para sua sogra, Noemi, e diz: permita-me que eu amanhã vá respigar num dos campos, porque aquela era a altura de colheita de trigo e colheita de cevada. É por isso que a Noemi decidiu voltar para a sua terra, porque ouviu dizer que Deus visitou os seus antepassados, a sua terra. Então Ruth diz assim: permita-me amanhã ir respigar num dos campos, ajudar a fazer colheita, trabalhar, fazer alguma coisa. E que, de preferência, eu encontre graça na casa ou no campo em que eu for acolhida. Então a sogra de Ruth
Disse, pois bem, vai minha filha, vai e trabalhe. Então Ruth parte e vai para um dos campos de respiga. E ela chegando lá, pede para respigar naquele campo. E ela foi acolhida. Então ela entrou e começou a respigar naquele mesmo campo. Começou a colher cevada. E ela, enquanto fazia isso, enquanto ela respigava, enquanto ela colhia as espigas, ela fazia atrás ou após os servos daquele mesmo campo. Porque isso era permitido. Pelo fato de, por um lado, ela ser estrangeira, ela não tinha direito de respigar na mesma linha com os nativos. Então, ela tão somente de acordo com a lei, ela poderia respigar, mas somente atrás daquilo. Isto é, aquilo que os nativos respigassem, fosse o primário, o mais importante, era deles por direito, porque eles eram naturais. Então, aquilo que eles deixassem para trás, então, ela, enquanto estrangeira, era aquilo que ela tinha direito. E ela não se preocupou, ela não se importou. E ela fez questão de ir e respigar após os nativos. Então, enquanto ela respigava, chega Buz naquele campo, o dono daquele campo. E Buz era um homem rico, muito rico. Era um homem também conhecido como generoso. E ele era também parente da Noemi. Então, Buz, quando chega naquele campo, ele observa o trabalho e ele chama o supervisor dos seus servos e pergunta: de quem é aquela mulher? Então eles respondem que aquela mulher é a moabita Ruth, a nora da Noemi, que veio saindo de Moabe para cá. E ela, desde que chegou de manhã, está a trabalhar até agora e ainda não foi para casa. Então Buz ficou muito impressionado com ela. E Buz manda chamar a Ruth. Quando ele manda chamar a Ruth, ele diz a Ruth: minha filha, fique a respigar aqui sem nenhuma contestação, porque eu ouvi falar da tua conduta e da tua atitude ao ter saído de Moabe e tendo vindo aceitar vir para um povo, para uma terra que tu sequer conhecias. Então, fique cá e respiga, mas agora respiga com as minhas servas. E respiga na mesma linha que elas. E se precisares de água para beber, beba. Então, a Ruth continuou lá a trabalhar. E depois chegou a altura da refeição. Então, Buz convidou a Ruth para que igualmente partilhasse daquela refeição que estava a ser consumida pelos seus colaboradores diretos. E depois disso, então, Buz disse que a Ruth, permitiu que a Ruth levasse para casa ao fim do dia o alimento. Portanto, a Ruth alimentou-se, saciou-se, e o Buz autorizou que a Ruth levasse o alimento que havia ali sobrado e que igualmente também levasse todos aqueles molhos de cevada que ela havia espigado. Quando ela volta, chega a casa, ela conta à sua sogra aquilo que tinha se passado. A sua sogra pergunta: onde é que tu foste respigar? Então, a Ruth responde: eu fui respigar no campo de um homem chamado Buz. Então Noemi responde, diz: glória ao Senhor pela vida do Buz que acolheu os vivos e os mortos. Então depois a Noemi diz: te aconselho com quanto tu continuas a respigar no campo de Buz, porque este é um parente teu e ele pode, querendo, acionar o direito de resgate. Então não vais para um outro campo que é para não seres maltratada. Depois de Buz ter dito isso, depois da Noemi, que é sogra da Ruth, ter dito isso a Ruth, Ruth continuou a respigar até ao fim daquela campanha de colheita de trigo e de cevada. Quando chegou no final da campanha, então a Noemi chama a sua nora Ruth e ela dá instruções à sua nora Ruth sobre como é que a sua nora Ruth poderia granjear a simpatia de Buz para que Buz, enquanto sendo um parente de resgate, pudesse resgatar, pudesse ser o remidor da Ruth. O que isso significa? Noemi tinha uma grande preocupação. É que ela era viúva
e ela também já não tinha os seus 2 filhos homens, tampouco os seus 2 filhos homens tinham deixado um filho que seria um sucessor. E de acordo com aquela lei local, para eles a sucessão, a questão de descendência era extremamente importante para conservar o nome. Então, ela tinha terra, mas era já viúva. E, para além disso, era uma mulher pobre, por assim dizer. Então, ela estava preocupada com o futuro do nome do seu esposo. Então, Noemi chama a sua nora Ruth e lhe instrui como é que Ruth poderia fazer para encontrar benevolência junto a Boaz, da forma que Boaz acionasse o direito de resgate enquanto remidor da Ruth. Então, Noemi dirige as suas palavras para Ruth da seguinte forma: lava-te, unja-te e vista bem. O que isso significa? Disse: lava-te, unge-te e vista-te bem e desce até a eira, porque hoje Boaz vai colher toda a cevada e vai joeirar toda a cevada na sua eira. Então, prepara-te, desce até lá, permita com que ele se alegre o coração, isto é, depois dele comer, depois dele beber, quando ele for se deitar, observa onde é que ele vai se deitar. Antes disso, não te aproximes a ele, mas observa onde é que ele vai se deitar. E lá onde ele for se deitar, aproxima-te aos pés dele, descubra a manta nos pés dele e deita-te sobre os pés dele. Essa é a instrução que a sogra de Ruth, chamada Noemi, transmite a Ruth sobre como é que a Ruth deveria proceder. Então Ruth parte. O mais importante aqui é perceber o que significa, neste caso, lava-te. Lavar significa esquecer o passado. O que significa, neste caso, unja-te? Ungir significa adquirir novos pensamentos, querer olhar para o presente. Portanto, esquecer o passado que é lavar, ungir, adquirir novos pensamentos sobre o presente, uma nova consciência, e depois vestir bem, é embalar, partir para o futuro. Então, Ruth parte com essa orientação, desce até os campos de espiga de Boaz. Chegado lá, ela aguardou até que Boaz se alegrasse o coração, isto é, porque era uma festa, porque era o fim da colheita da campanha. Depois de Boaz alegrar-se, comer e beber, então Boaz foi e deitou-se. E Ruth foi precisamente após Boaz e foi junto para ali onde Boaz havia se deitado, e ela destapou o cobertor, a manta dos pés de Boaz, e ela ali se deitou. Quando ela deita-se, à meia da noite, Boaz desperta. Ele, quando desperta, ficou assustado e pergunta: quem tu és? E ela responde: sou eu, a moabita Ruth. Deita a tua capa sobre mim e aciona o teu direito de resgate. Então a Ruth foi direta, pediu ao Boaz em casamento. E Boaz também respondeu de uma forma direta, disse: este teu pedido é superior ao primeiro pedido. Porque na primeira vez, Ruth pediu que Boaz fosse benevolente para com ela. Quando Boaz lhe chamou a primeira vez e disse: tenho ouvido falar dos teus bons atos. Então ela disse: peço-te somente que me permitas continuar a respirar, porque eu não sou pobre, sou viúva. Então Boaz diz: este teu pedido, pedir que eu te cubra com manto, é melhor do que o primeiro pedido. E ela depois então deita-se, mas antes do amanhecer, Boaz desperta e estimula a Ruth para que ela estendesse o seu manto. Isto é, para que Ruth saísse dos seus aposentos, do seu acampamento, antes de amanhecer, para que ninguém mais visse que Ruth havia deitado aos pés de Boaz. Então, quando Ruth estica o seu manto, então Boaz deixa cair ali cerca de 6 espigas, 6 cevadas de espiga que ela havia colhido. E ela assim voltou para a casa da sua sogra e foi contá-la novamente tudo quanto havia ocorrido. E Noemi diz a Ruth: este homem não vai descansar enquanto ele não cumprir integralmente ou não tratar da questão sobre a lei do resgate. No dia seguinte, Boaz foi sentar-se à entrada da cidade. O que significava sentar-se à entrada da cidade?
Aquela era uma cidade comercial, certo? Porque era casa de pão. Era uma zona que havia muita produção, colheita de trigo, cevada. Aquela era uma altura de colheita, então haveria de haver muito comércio. Bose, precisamente porque era um dos homens mais influentes daquela cidade, foi precisamente sentar na entrada da cidade, que era onde se faziam transações comerciais, negócios, grandes encontros. Bose senta-se lá. E ele, quando senta-se lá, ele viu a passar o primeiro parente de resgate. Por que eu digo o primeiro parente de resgate? É que na hierarquia daqueles que poderiam acionar o direito de resgate, Bose não era o primeiro, porque Bose, apesar de ser parente de Noemi, porque Bose era parente do falecido marido da Noemi, Bose era parente deste. Então Bose não era o primeiro na linha de parentesco da Noemi. Existia um outro parente que era ainda mais próximo do que Bose ao falecido marido da Noemi. Então Bose foi sentar-se na entrada da cidade e assim que viu ao passar esse mesmo parente, chamou, disse, vem até aqui. Ele sentou-se. Depois de seguida, Bose manda chamar mais 10 anciãos. Foram também ali sentados. Esses anciãos foram para ali como testemunhas. Então Bose dirige-se para aquele parente de resgate que tinha preferência por ser mais próximo do que ele Bose. E vira-se para ele e diz assim, a nossa parente Noemi, ela está para vender o seu campo. Então, de acordo com a lei do resgate, tu tens preferência porque tu és mais próximo do que eu. Então, compra hoje a terra da Noemi. E aquele parente disse, sim, eu irei comprar. Mas Bose estava a ser astuto. Porque ele de seguida depois ia colocar a segunda condição. Ele diz, só que se tu fores a comprar o campo da Noemi, também igualmente terás que comprar a Ruth e dela fazeres um descendente. Então esse parente diz, não, agora já não quero comprar, porque isso vai prejudicar o meu patrimônio. Mas Bose fez assim propositadamente. É quando de seguida Bose diz, tudo bem, já que tu não pretendes que estás a abrir mão desse teu direito, então eu vou acionar esse mesmo direito. Isto é, diz o teólogo que a Ruth procedeu de uma forma correta, porque ela não procurou satisfazer as suas necessidades procurando jovens da sua idade, mas ela procurou, na verdade, filhos ou descendentes de Israel. E neste caso fora Bose. Então Bose, de seguida, para que aquilo ficasse ratificado por juramento, aquele parente que não aceitou acionar esse direito entregou um pé do seu sapato a Bose. Isso era um sinal de juramento. E na presença de outros testemunhas, todo o povo começou ali a abençoar a Bose, a dizendo que a tua casa seja próspera e abundante como fora nos tempos de Raquel e Lia. Nós sabemos que Raquel e Lia são aquelas que deram os 12 filhos a Jacó, as 12 tribos de Israel. Então eles deram essas mesmas bênçãos a Bose, para que Bose prosperasse pelo casamento e união matrimonial com a Ruth. Deste casamento resultou um filho chamado Obed, e nós sabemos que este filho Obed foi o avô de Davi, porque Obed foi pai de Jesse, Jesse foi pai de Davi. É assim que Ruth, apesar de ser uma moabita, apesar de ser uma estrangeira, ela demonstrou uma qualidade de fé até superior a alguns judeus, alguns hebreus, alguns israelitas. Conquanto, como prêmio por essa qualidade de fé, o nome de Ruth consta no livro, no texto sagrado, na genealogia de Cristo, como sendo uma das antepassadas de Cristo. Pois o próprio Bose também, ele teve um antepassado também estrangeiro, no caso foi Rabi. Nós sabemos que Rabi, ela teve um filho chamado Salmão. A Rabi, depois, ela lá casa-se com um hebreu, com um israelita chamado Salmão. Nós sabemos que Salmão é eventualmente, provavelmente, filho de Caleb. É por isso que depois também Raabe passou a constar na genealogia dos estrangeiros que demonstraram uma qualidade de fé e que, conquanto, passaram também a constar na genealogia de Cristo. Tendo chegado a esta parte, abre-se um momento para interação na forma de questões, comentários, dúvidas
sugestões para podermos enriquecer esta reflexão. Muito obrigado. Bom dia, irmãos. Bom dia. Obrigado. Aqui tenho umas 3 questões, mas o que eu peço primeiro é de ouvir a parte principal que dá para anotar ou para escrever, então poderá escrever. A outra parte que não interessa tanto pode deixar assim, porque parece que as perguntas são longas. Então, a primeira é: quando lemos a história da sogra, encontramos a intimidade que havia entre nora e sogra. Até deu a instrução à nora a se casar com Búzios. Que lição podemos aprender neste episódio? O comportamento de Búzios apontava alguma luz no futuro da humanidade? O comportamento de Búzios Apontava alguma luz no futuro da humanidade? Hoje tivemos uma grande história da Ruth para o nosso bem-estar. O exemplo. Por que nós não colocamos na prática e quem nos deu o outro entendimento? Por que nós não colocamos na prática e quem nos deu o outro entendimento da vida? Eu gostaria de saber qual é a fé que a Ruth usou ao dizer: o Deus que cultuas, eu também quero cultuar. De seguida, queria saber como é que Deus agracia a pessoas que praticam a fé da Ruth. Gostaria também de saber como é que Boaz acolheu os vivos e os mortos, segundo palavras da Naomi. O que significam as 6 espigas de trigo que caíram quando a Ruth organizava os aposentos de Boaz? Qual é o ensinamento a tirar da Ruth ao deixar sua casa e seguir a Naomi e prometer cultuar o Deus da sogra? Também gostaria de saber qual é a mensagem que as Escrituras pretendem trazer da história da Orpa e Ruth. Por que Deus propositou que a Ruth fosse a antepassada de Cristo? Que lição tirar da moabita Ruth a não se importar em ceifar espigas deixadas pelos descendentes de Belém? Não se importar por colher ou ceifar espigas deixadas pelos descendentes. Como hoje podemos largar a nossa casa e outras preocupações e seguir a Deus como a moabita Ruth o fez? E para fechar, que instrumento a moabita Ruth é para o Evangelho nos dias atuais? Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer pela vossa atenção
e empenho em contribuir para o enriquecimento desta reflexão através destas questões, em número de 13, que vão fazer com que o tema torne-se ainda mais interessante, tendo em conta que esta sessão tem em vista a edificação mútua neste ambiente, que é o primeiro ambiente pelo qual há a transferência, a partilha da palavra, bem como em outros ambientes posteriores, nos quais cada um de vós estará a ser o testemunho, a levar essa boa nova, bem como nas outras plataformas digitais, que também a mesma palavra vai ser transmitida e transferida. Então, vou passar a respondê-las. Algumas estão relacionadas umas às outras, direta e indiretamente, mas vou tentar ser fiel na ordem pelas quais elas foram colocadas. A primeira é: que lições podemos aprender no episódio da intimidade de Noemi e da sua nora Ruth? Aqui, o que nós podemos retirar da intimidade entre Noemi e a sua nora Ruth é aquilo que nós chamamos do amor verdadeiro, ou o amor filium. E também podemos daqui retirar como lição o verdadeiro testemunho, que é aquilo que nós chamamos de vestes novas, novas vestes, que são frutos da verdadeira conversão, por assim dizer. Então, é a Noemi que manifestava nas suas atitudes, nos seus pensamentos, ela mostrava alguém que não colocava os seus interesses egoístas individuais acima dos interesses das outras pessoas. Então, ela tinha sempre em consideração, ela levava sempre ao equilíbrio, um balanço entre as expectativas dela e das suas noras. Neste caso, ela tinha um problema e que ela assumiu esse problema como sendo próprio. Ela apropriou-se desse problema e ela não quis de forma alguma com que este peso ficasse a perturbar a consciência das suas noras. É assim que ela foi a primeira pessoa que levantou-se, antes sequer das noras assim o dizerem, ela primeiro disse, manifestando esse movimento de querer regressar. Enquanto as suas noras ainda assim insistiram, porque ela quando disse, ela depois beijou as noras em jeito de despedida. Mas as noras não se contiveram com isso, continuaram a segui-la. E ela ainda assim parou e reexplicou a elas, cada uma individual, dando a conhecer que ela não iria se sentir mal, antes pelo contrário. Elas ainda eram novas e tinham ainda tempo para poderem voltar para a casa dos seus pais, voltarem para as suas terras, voltarem para os seus hábitos, e lá porque não casarem de novo. Era isso que Noemi desejava para elas, e ela até disse isso em forma de oração, dizendo: Deus seja misericordioso convosco e que vocês possam voltar a ter a graça de se casarem novamente. Então foi esta atitude de fé, por assim dizer, o amor verdadeiro, o amor filho, foi acima de tudo uma fé genuína, que são vestes novas, dignas de frutos de verdadeira conversão, que é mostrar-se como uma serva fiel. Foi essa atitude de fé que foi suficiente para converter a Ruth e passar a dizer que eu quero seguir esse mesmo Deus que tu segues. Número 2. O comportamento de Boaz apontava algum lugar no futuro da humanidade? Boaz, o que acontece? Boaz, ele, por si, também demonstrava um homem muito bondoso. Ele era um homem que também era muito rico em termos de posses materiais. Mas também ele era uma pessoa muito bondosa e compreensiva. Por quê? Porque ele era uma pessoa que vivia com base na fé. Então ele procurou perceber ou compreender quem era aquela Ruth. Por isso é que ele, quando chegou no campo, perguntou: de quem é aquela mulher? Mas é necessário perceber o significado de quem é aquela mulher, porque para ele, ela estando ali, ou seria uma mulher casada, ou seria a mulher de um também dos servos ou colaboradores. Então Boaz pergunta de quem é aquela mulher, porque ele viu na Ruth uma atitude de uma mulher diferente, de uma mulher que agia pela fé até na forma como trabalhava a servir, trabalhava a mostrar uma atitude de fé, uma atitude de cristão. Então ele, Boaz, ao observar ela trabalhar, ele pergunta de quem é aquela mulher. E de seguida ele diz assim, que tenho ouvido falar do teu proceder, porque tu, sendo estrangeira, tendo perdido e também sendo viúva,
sendo pobre, ainda assim vieste para cá a seguir a tua sogra, sujeita à sorte, isto é, aceitaste viver pela sorte. Então Boaz estava a dizer, eu vejo a tua fé, e a tua fé fez com que tu deixasses tudo para trás, até viesses para uma terra que não conhecias antes. Então, este comportamento de Boaz, por um lado, apontava para um lugar no fio da humanidade. Por quê? Porque Boaz e Ruth seriam, afinal, os pais de alguém que seria descendente de Cristo. Por que eu digo isso? É que esta mesma fé inicia com a Ruth. Se a Ruth não tivesse tido essa atitude de fé, tão pouco Boaz poderia ter conhecido a Ruth, ser engraçado com a Ruth e ter também apreciado a qualidade de fé da Ruth. Então, isso que aconteceu parte de Boaz, Boaz ativou, reagiu em função da fé e começou a ser operada pela própria Ruth. Então, isto era por causa do chamado profético que a Ruth tinha. Quando ela aceitou pela fé ir para aquela terra, então essa atitude de fé convenceu a Deus. E Deus preparou o caminho que lhe aguardava à frente. Tampouco ela poderia conhecer. Em condições normais, ela poderia, humanamente falando, agir como a sua concunhada, como fez a Orpa. Mas ela ainda assim agiu pela fé. E pela fé, porque ela andou pela fé, creu no Senhor, creu naquilo que ainda nem tinha visto, nem sabia aquilo que lhe esperava. Então Deus lhe agraciou lá à frente. Então foi isso, apontava para Cristo. Afinal, haveria de ver essa luz. A pergunta foi muito bem colocada. Apontava para alguma luz no futuro da humanidade? Sim, apontava para Cristo. Por quê? Por causa da atitude de fé da própria Ruth. É por isso que ela foi escolhida. E o nome dela consta na Escritura Sagrada. Como não obstante ser uma estrangeira, mas ela é uma descendente, é uma antepassada de Cristo. Número 3. Por que não colocamos na prática o ensinamento de Ruth? Quem nos deu esse outro entendimento sobre a Bíblia Sagrada? Nós estamos aqui a falar da lei do levirato, estamos a falar de parente de resgate, estamos a falar do remidor. Esta era uma prática que era comum no povo hebreu, é também comum em algumas tribos em África e algumas tribos cá ainda conservam essa mesma tradição. Qual era a pretensão com esta prática? Era por causa do papel e da importância que o clã tinha a nível de conservação de um nome e de uma identidade. Porque a identidade do homem começa a partir da própria clã. Clã depois vem a tribo. Qual era a questão de fundo? Eram os cuidados provedores que deveriam dar para as viúvas, de forma a que estas pudessem continuar a pertencer e fazer parte de uma mesma família, que é essa que estamos a falar, da mesma clã. Então, para defender possíveis riscos de diluição ou de extinção de certas tribos, antes das tribos, de certas clãs. Então, foi quando se institui essa lei de levirato. Parente de resgate. O que significava? Se uma mulher casa com um homem e com esse homem não tem filhos, depois este homem perde a vida, então a mulher fica vulnerável, fica exposta. Por essa razão é que, por intermédio dessa mesma lei, assegurava-se que as propriedades daquela família, que seria a mulher, porque a mulher quando é casada passa a ser, por inerência dessa lei, dessa intuição, passa a fazer parte daquela família. Então, para que ela fosse preservada, conservada e protegida e ficasse em segurança, então ela era atribuída por direito, querendo e por vontade expressa de qualquer parente daquele falecido que assim o quisesse, para conservar quer as propriedades daquele parente que faleceu, quer também um nome, por causa da questão da descendência, principalmente se não tivesse um filho homem. E isso poderia evitar muitos problemas que nós vivemos, principalmente hoje, nos dias que correm, a nível de algumas famílias e algumas tribos africanas, que ocorre muito esse problema de as viúvas, por assim dizer, ficarem inseguras, ficarem vulneráveis, ficarem expostas. Esse que era o intuito, essa que era a ideia, a pretensão que se pretendia transmitir por intermédio dessa mesma prática. E evitaria muitos conflitos, como estamos aqui a dizer. Qual é a lei da Ruth ao afirmar
o Deus que buscas também quero buscar. Não, desculpa, qual é a fé? Acho que é isso que se perguntou. Qual é a fé da Ruth ao ter afirmado que iria cultuar o mesmo Deus? Esta fé que Ruth manifestou até descreve-se como uma qualidade de fé, porque é um tipo de fé. Mas é um tipo de fé que nós podemos colocar no patamar mais alto em termos de fé. É aquilo que se chama de uma fé extraordinária. E compara-se esta qualidade de fé que Ruth manifestou com a qualidade da fé de Abraão. A fé que Ruth demonstrou é equiparada à fé de Abraão, que é considerado o pai da fé. Por quê? Porque a Ruth precisamente imitou aquilo que Abraão fez. Deixou para trás o quê? Os pais, terra, os hábitos, os deuses, deixou tudo para trás. Então, esta é a fé que Ruth manifestou. 5. Como é que Deus agracia as pessoas que têm essa fé de Ruth, que têm essa fé de Abraão, que têm essa fé extraordinária? São pessoas que vivem pela fé. Quem vive pela fé herda a promessa, porque a fé te faz... O que te motiva a andar pela fé é uma promessa. Qual é a promessa? A promessa são os desígnios da mesma fé, que é o que é a bênção. O que é a bênção? A bênção é tão somente a salvação. Salvação por via do que? Da comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus, por um lado, tem a sua salvação assegurada. Por outro lado, também passa a viver na base daquelas promessas que estão encravadas no pacto da eterna aliança. Por quê? Quem vive pela fé hoje é herdeiro de Cristo. É também beneficiente das mesmas promessas que Deus fez com Abraão, que é o pai da fé. Porque quem tem a mesma fé que Abraão hoje é também co-herdeiro de Cristo e é também descendente herdeiro dessas mesmas promessas. Onde? No reino dos céus. Essas promessas todas, elas começam a verificar-se e a viverem-se aqui. Por quê? Porque um cidadão celestial não vive para o hoje, não vive para o presente. Quem vive pela fé, vive para o extraordinário. Faz por algo para além daquilo que os olhos conseguem ver. Então, é alguém que está a viver para o reino celestial. Para aquele local onde Cristo disse, eu vou para vos preparar morada. Então, essas bênçãos todas, a pessoa beneficia lá. E pela fé, porque a pessoa vive pela fé, em função da comunhão com Deus, ele passa a tomar posse das promessas a partir de hoje. As suas atitudes estão voltadas para impactar no futuro. E hoje vive, todas as promessas estão vertidas no pacto da eterna aliança pela fé. 6. Como é que Búzi acolheu os vivos e os mortos? Búzi acolheu os vivos e os mortos ao ter acolhido a Ruth e ter também permitido com que Ruth respigasse no seu campo. Mais do que isso, ter também dado ou conferido a Ruth os mesmos direitos que os naturais israelitas tinham, porque Búzi reconheceu na Ruth uma fé até superior à fé dos próprios israelitas. Então, é por isso que Búzi, é por isso que Noemi diz, bendito seja o Senhor, bendito seja Búzi, misericordioso que ele foi por ter acolhido os vivos e os mortos. Por quê? Porque nesse caso, nessa circunstância, o Búzi ter acolhido a Ruth, estava, consequentemente, a ajudar aos vivos, que era a própria Ruth, a própria sogra Noemi, e também estava a ajudar aos seus parentes que já haviam morrido, porque foi por intermédio dessa providência, dessa prestação, dessa entrega, que Búzi mostrou uma generosidade com os vivos e com os mortos. 7. O que significam as 6 espigas que caíram quando Ruth recolhia a cevada no campo de Búzi? Então, nós sabemos que o número 6 é um número que, em termos teológicos, tem um significado. É um número da imperfeição, mas não se aplica neste caso. Neste caso, quando se referiu 6 espigas, estava-se a querer quantificar ou ter uma ideia da quantidade de cevada que Búzi havia entregue a Ruth. A primeira vez, diz as Escrituras que a primeira vez que Ruth foi respigar, Búzi deu também a providência que correspondia a uma ceifa, a uma designação, uma unidade de medida que foi usada, e aquela designação de medida da primeira colheita da Ruth equivalia a 20 litros de cevada. Foi a primeira quantidade. A segunda quantidade, após a segunda ceifa, dizem que foi equivalente a 6 ceifas, por assim dizer. Não porque quisesse
dar indicação do número teológico, do significado teológico, por assim dizer, mas era para estimar a quantidade que Boaz havia ofertado a Ruth nesta segunda vez, pelo fato de ela ter participado em toda a colheita, porque a Ruth participou em toda a colheita, desde o início até o fim da colheita. Ela fez lá todos os dias em trabalho, porque era um período de colheita, era um período de abundância, era um período de alegria. Então também Boaz foi também assim generoso com ela, ofertando 6 espigas, mas não significa aqui, não tem um significado teológico, o número 6, por assim dizer. 8. Qual é o ensinamento a tirar de Ruth ao deixar sua casa, seguir Noemi e prometer servir o mesmo Deus? Já tínhamos explicado sobre isso, é por dizer que algumas questões diretas e indiretamente estão relacionadas. 9. Qual é a mensagem que as Escrituras pretendem elucidar da história da Orpa e da Ruth? Então aqui, esta parte também é interessante. Porque essas duas estavam em igual circunstância. Ambas eram naturais de Moabe, ambas eram noras de Noemi, ambas eram viúvas porque tinham perdido enquanto esposo filhos de Noemi, e ambas foram dadas em igual circunstância por parte da sua sogra Noemi para que elas querendo voltassem. Estamos numa igualdade de circunstância, mas houve 2 procederes diferentes em função de 2 fés também diferentes. Aí está. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele não obriga a pessoa a mostrar a sua fé genuína. É por isso que, se primeiramente as 2 choraram, disseram que não, nós não vamos te abandonar, havemos de ir onde tu for. E outra prosseguiu. Então, esta que é a qualidade da fé, é o tipo de terreno, é o tipo de terra. Se nós formos olhar para a parábola da semeadura, a parábola da sementeira, podemos ali extrair que são os 2 campos que apresentam 2 tipos de fertilidades diferentes em termos de fé. Orpa, número 9. Não, desculpa, número 10. Porque Deus propositou que Ruth fosse antepassada de Cristo? Porque este foi o período em que, de acordo com as Escrituras Sagradas, passou a ser o período dos gentios. O que isso significa, o período dos gentios? É que quando Deus anunciou ou acionou o seu plano de salvação da humanidade, dando a conhecer no período de Gênesis, tão pouco as pessoas poderiam compreender. Mas, passado muitos milênios, que foi no período dos profetas, os profetas começaram a anunciar pela sua voz, enquanto atalaias de Deus, dando a conhecer que o Senhor iria enviar um ungido, iria enviar um Salvador. E depois também, a missão deste ungido, a missão deste Cristo, era que ele viesse pacificar o mundo, que antes encontrava-se dividido. Por quê? Porque na aliança que Deus faz com Abraão, ele escolhe uma família pelo qual haveria de se desencadear o plano de salvação de toda a humanidade. Então, ele escolhe e entrega, elege Abraão, quando sendo o antepassado dos semitas, porque era aquilo a concretização da aliança e da bênção que Deus deu a Noé, porque antes de Deus fazer aliança com Abraão, fez primeiro com Noé. Quando faz com Noé, Noé abençoa o seu filho Sem, que significam os semitas, o antepassado dos semitas. E depois Deus então volta a otorgar a sua aliança agora com Abraão. Então Abraão foi este que é da linhagem do Sem, que Deus havia abençoado por intermédio de Noé, para que ele fosse ser o caminho pelo qual haveria de vir este que haveria depois pacificar os 2 povos, os 2 mundos. Porque antes a promessa da salvação estava apenas concentrada para aqueles que fossem circuncidados e aqueles também que obedecessem à lei, por assim dizer, aqueles que eram hebreus. Então, porque o plano de Deus era redimir toda a humanidade, então tinha que enviar alguém que também na sua descendência tivesse também no seu quadro genealógico de antecedentes também estrangeiros.
Então é por isso que uma das perguntas foi: haveria alguma luz? Sim, havia uma luz. Deus fez propositado que Ruth fosse antepassada de Cristo? Sim, foi propositado, porque apesar de Moab e Moabitas serem estrangeiros, eles queriam ser enviado como ungido, ele vinha precisamente para salvar aqueles que não estavam antes contemplados no plano de salvação da humanidade. Número 11. Que lições tirar da Moabita Ruth ao não se importar de respigar dos servos de Boaz? Então aqui o que nós vemos no caráter da Ruth é a humildade, é a entrega ao trabalho, é a submissão, é a obediência à sua sogra. Então essas qualidades fazem da Ruth uma mulher virtuosa, que está bem descrita no livro de Provérbios. Por isso é que a Ruth era reconhecida como uma mulher que tinha essas qualidades. Os próprios israelitas hebreus admitiram, aceitaram, acolheram aquela mulher como sendo uma mulher que possuía essas mesmas qualidades. E Boaz, ele foi muito astuto, esperto e inteligente e percebeu que aquela mulher era virtuosa. Por isso é que Boaz, ele acionou o seu direito de resgate para com a Ruth. Então, é assim que, em função disso, porque nada é por acaso nos planos de Deus, é por isso que depois veio o povo que veio agraciar a Noemi, dando as bênçãos a Noemi. Primeiro deram as bênçãos ao Boaz, a dizer que a tua descendência, a sua fertilidade, a sua casa seja como a descendência de Raquel e Lia. E depois aparecem outros que vêm agraciar a Noemi, porque Noemi depois é que cuidou do seu neto. Porque ela era viúva, era pobre, e já não tinha esperança de vida, por assim dizer. Quando nasce este neto, ela passou a ser a ama desse mesmo neto. Ganhou uma nova esperança de viver. E ela passou a dedicar-se a cuidar deste seu neto. Porque ela conseguiu recuperar a vida, por assim dizer. Que para ela a vida já não fazia sentido antes. Então, essas são as qualidades que a Ruth demonstrou ao não se importar em respigar após aqueles que tinham os direitos sobre aquela terra. Número 12. Como hoje podemos largar a nossa casa e seguir a Deus como procedeu Ruth? Também nós já falamos muito sobre isso, sobre a qualidade de fé de Ruth, que é fé extraordinária, fé equiparada à fé de Abraão. Quem assim o faz, herda as promessas. Que promessas? Da eterna aliança, porque vive pela fé. Se vive pela fé, está a imitar Abraão, que é Abraão, que é o pai da fé, e Abraão é esse com quem Deus estabeleceu o pacto da eterna aliança. Está nesse pacto da eterna aliança todos os bênçãos que são aguardados de todas essas pessoas que também buscam viver em função dessa mesma fé, dessa mesma promessa. Número 13, a última. Que instrumento a Moabita Ruth é para o Evangelho nos dias de hoje? Também já falamos um pouco disso. Nós dizemos que a Ruth passou hoje a ser uma estrangeira ou um dos estrangeiros que fez parte da genealogia de Cristo. Passou a ser também antepassados de Cristo. Afinal, Cristo vinha também para, precisamente, a função principal é resgatar aqueles que não estavam contemplados no plano de salvação. Porque ele vinha como o príncipe da paz para quebrar aquele muro que separava dos povos. Porque quando Deus fez aliança com Abraão, Deus disse que a condição para salvação era lei, era circuncisão. Consequentemente, dizia-se que não seguia a lei nem a circuncisão não estava contemplado para a salvação. Então, Cristo veio precisamente para quebrar esse muro que dividia dois povos, que dividia dois tipos de pessoas, por assim dizer. Cristo veio para salvar os gentios. Por quê? Porque os gentios, se antes pensava-se, admitia-se que sim, esses eram os herdeiros da fé, mas depois eles a sua fé tornou-se fraca. A sua fé ficou morna. Por quê? Porque eles passaram a ficar muito passivos na sua fé. E eles foram ultrapassados por aqueles que eram gentios. Alguns gentios começaram já a apresentar uma qualidade de fé acima da fé dos próprios israelitas. Como é que nós vimos isso? Primeiro nós vimos com Raabe. Porque Raabe agiu de forma diferente daqueles 10 espias que foram escolhidos por Moisés para irem estudar Canaã. Moisés escolhe 12, desses 12, 10
Quando voltaram, murmuraram. Somente 2 desses 12, que representam um 6, que é 16%, por assim dizer, escolheu-se 12 tribos, 12 chefes de tribo, somente 16%, vejam as estatísticas, é que mantiveram e reafirmaram a sua fé. E por eles terem feito isso, outros queriam-lhes apedrejar. Não sei se estão a perceber. Mas Raabe, ela vivia numa terra de idolatria, em Canaã. Ela, quando é visitada pelos hebreus, ela disse, confessou com a própria língua, ela disse, esse Deus que vocês servem é Deus nas alturas, porque temos ouvido falar os milagres que Ele faz por vós, na forma como vocês conseguiram atravessar o Jordão e muito mais, a forma como vocês dominaram os 2 reis. Isso para mim é prova inequívoca de que vocês servem um Deus verdadeiro. Então, ela escolheu estar do lado dos hebreus, sabendo que estar do lado dos hebreus era estar contra os seus nativos, era pôr em perigo a sua própria vida. Mas aí está a qualidade de fé. É desagradar a si próprio, desagradar aos outros, até pôr em perigo a sua própria vida, por aceitar, acolher e defender uma fé sobrenatural. Então, este foi o papel de Raabe, sendo uma cananeia, também entrou na genealogia, no livro de Deus, enquanto uma estrangeira que mostrou uma qualidade de fé superior à dos próprios hebreus. É por isso que Raabe, ela casou-se, já estando lá quando se converteu, ela casou-se com um israelita chamado Salmão, que algumas escrituras, algumas versões dizem provavelmente seja filho de Caleb, mas é eventualmente filho de alguém que era muito importante em Israel. Raabe depois acabou por se casar com essa pessoa. Desse casamento, então, descendeu agora foge-me o nome, descendeu um Pérez. Depois de Pérez, vem nessa genealogia até Buz. Então, Buz já na sua genética antepassada já tinha uma estrangeira que era Raabe. Depois, Buz, por sua vez, volta a casar com uma outra estrangeira que é Ruth, que gera Obed. Depois, Obed continua, gera o Jesse, pai de Davi, depois mais outras gerações, vem Cristo. Então, tudo, os planos de Deus são incontestáveis, são soberanos, são independentes, são perfeitos. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença, o tempo que dispensaram para poderem acompanhar esta sessão. Queremos pedir por essa via que possam deixar o vosso like e partilhem este material com os vossos parentes, vizinhos, colegas. Este material, a par de todo o outro, encontram nos nossos arquivos digitais, na nossa página Facebook, Antônio Centras Baixo Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras Baixo LDA, no nosso aplicativo Eloweb. Um abraço de hoje, até breve.